E esse final de Stranger Things, hein, menina? Meu Deus, que coisa horrorosa. Existem muitas pessoas na internet falando sobre o final de Stranger Things, né? Ai, mas vocês estão exagerando, não foi tão ruim assim. Será realmente que não foi tão ruim? Porque assim, você tem que entender que a gente tá com essa série há o quê? 10 anos, né? Ela foi lançada em 2016. Matemática é uma coisa horrível na vida de alguém. 10 anos pra acabar uma série, correto? Onde 3 anos a gente ficou esperando da temporada 4 pra temporada 5, onde a gente sabia que a quinta temporada ia ser o final, o fechamento de tudo. A gente teve muitas entrevistas dos irmãos Duffer e de outros atores aí da série que pilharam muito a gente. Ficavam falando que era muito foda e que o final tava incrível e que a quinta temporada ia deixar todo mundo de queixo caído. E realmente deixou a gente de queixo caído de um jeito bom ou de um jeito ruim. Porque assim, eu fico muito decepcionada onde eu esperei todo esse tempo por uma série que realmente é muito hypada, onde ela simplesmente cagou tudo. Porque ela quis. Porque ela tinha todos os recursos pra não cagar, mas ela cagou porque quis. Recursos financeiros infinitos, obviamente não são infinitos, mas quando eu falo infinitos é porque é muito dinheiro envolvido, fora muito merchandising por fora. O que deu errado nesse final de série pra que isso acontecesse, pra que eles entregassem isso pra gente? Porque pra mim isso é quase como se fosse um desserviço, porque sinceramente, você me pilhar durante 10 anos, durante 3 anos que seja pra eu esperar a quinta temporada, ficar ouvindo durante meses e entre as pausas dos capítulos, né, entre os capítulos que eram lançados nessa quinta temporada, e aí me chegar isso no final, no último episódio, eu juro que eu não consegui me emocionar em nenhum momento, porque eu fiquei com raiva, eu fiquei com uma raiva genuína enquanto eu assistia. E eu tava assistindo com meu namorado e ele pode confirmar isso, porque aí, quando acabou a luta, eu falei, é isso? É essa bosta aqui que eu acabei de assistir? E aí eu fiquei reclamando durante o resto dos 40 minutos inteiros dessa série. Não é que essa é uma série que não existam pontos positivos, não é que não existam pontos positivos dentro da quinta temporada, mas é que eu acho que os pontos negativos, por eu estar com raiva também, acabam que afloram mais, entendeu? Então assim, vamos começar pelos pontos positivos pra ninguém falar nada? Eu não vou nem falar da série, na verdade, eu vou falar dessa quinta temporada, porque eu estou falando especificamente da quinta temporada, apesar de trazer algumas coisas de trás também. O principal ponto, assim, positivo dessa série foi a questão dos poderes do Will, porque isso realmente deu um fechamento pro primeiro capítulo da série, que todo mundo ficou de queixo caído, querendo mais, enfim, tipo assim, a gente realmente ficou chocado, a gente ficou, meu Deus, realmente, talvez valha a pena o final dessa série. Eu acho que a evolução também de alguns personagens específicos, eu não tô nem falando de todos, mas alguns personagens específicos, como, por exemplo, o Dustin, o próprio Will também, eu acho alguns outros personagens, assim, soltos, talvez, e por mais que as pessoas reclamassem tanto do Dustin, o quanto ele tava chato pra cacete, eu acho que as pessoas não entenderam que os produtores estavam fazendo uma questão de evolução em relação ao luto dele. Eu acho que isso é uma das coisas que me agradou, de certa forma, porque eu acho que foi coerente. E essa questão do Will, obviamente, do crescimento dele, de conhecer ele mesmo, de se aceitar e de descobrir coisas novas, enfim. Eu acho que nesse momento eu não consigo pensar em mais nada. Ai, gente, desculpa, é que eu realmente, assim, não é isso que eu tô falando. Não é que não existam pontos positivos, mas é que os pontos negativos estão tão na minha cabeça que parece que eles estão consumindo, assim, qualquer coisa positiva que possa vir a acontecer ou eu vir a falar aqui, sabe? Então deixa eu falar dos pontos negativos, se eu lembrar de alguma coisa positiva eu falo no final do vídeo. Então, basicamente, pontos negativos. Eu não sei se eu vou conseguir falar na ordem, porque, enfim, eu não lembro exatamente na ordem, mas uma das coisas que me deixou com muita raiva foi aquela porcaria daquela batalha de 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos pra uma batalha, onde eu levei 10 anos pra chegar, onde me hyparam durante 3 anos e mais alguns meses depois de algumas entrevistas, então não é possível. E sim, eu reitero muito essa questão do tempo que a gente ficou esperando, porque eu acho que conta bastante, porque quanto mais você fica com uma série, mais você vê de uma série, mais você também sente uma expectativa maior em relação ao final dessa série. E minhas expectativas, assim como a maioria das pessoas, estava bastante alta, que eu acho que não foi suprida.
vida. Enfim, eu acho que essa batalha, eu acho que ela foi bem morna, assim, eu acho que eles tinham muito pra colocar nessa batalha. Eu acho que poderia ter sido um pouco maior, eu acho que poderia ter mais monstro. Essa questão do orçamento que eu falo, né, tipo, tinha um orçamento tão grandioso e eles simplesmente deixaram tudo de lado. O CGI nem era tão bom assim em alguns momentos, sabe? O que eles fizeram, sabe? Era assim, eles simplesmente mataram um bicho. O Vecna foi o pior vilão que eu já vi na minha vida, em qualquer obra que eu já tenha visto, porque ele tinha um potencial de ser um vilão muito foda, mas ele simplesmente foi descartado pelos produtores porque eles não queriam matar nenhum personagem. Então a gente realmente não tinha nenhum medo do Vecna, nenhum deles tinha nenhum medo do Vecna, nenhum deles realmente ficou traumatizado com alguma coisa que o próprio Vecna fez. E isso é um dos fatores que eu acho que foi decisivo nesse final, sabe? Porque aí eles simplesmente foram até lá, fizeram tudo o que tinha que fazer, não tiveram nenhum arranhão, não tiveram nenhuma morte, não tiveram nenhum problema, e aí o Vecna, ele foi morto, tipo assim, em segundos. Segundos o Vecna tava morto, e é isso, assim, incrível como ele conseguiu não fazer nada. Ele se propôs a fazer tudo e não fez nada. E ele nem falou nada, ele nem conseguiu abrir a boca, ele não conseguiu falar nada. E aí ele é colocado como uma pessoa tão inteligente, tão manipuladora, sabe? E eu tô falando do próprio Henry, onde ele, assim, é colocado dessa forma, mas ele foi, de certa forma, pego por esse plano das crianças, onde era tudo muito mirabolante e ele não desconfiou em nenhum momento. Enfim, tudo errado. Tipo, pra mim foi tudo errado. Inclusive, ó, vou falar uma coisa legal. Porque, assim, eu acho que esse final do Vecna, em relação à morte dele propriamente dita, onde a cabeça dele é arrancada e tudo pela Joyce, eu acho que isso realmente é um fechamento pra série, neste momento específico dessa cena. Porque aí é um fechamento lá de trás, onde o Will foi sequestrado, foi tirado da sua própria família, foi tirado da própria mãe dele. E aí a Joyce teve todo esse trauma junto com o Will, apesar de serem traumas um pouco diferentes, com sentimentos diferentes por pessoas diferentes, ainda assim ela sofreu tanto quanto, porque ela era a mãe do Will. E pra mim essa foi uma cena muito legal de se assistir, ela foi emocionante de verdade. Essa foi a cena que eu quase chorei. Mas depois disso eu fiquei, realmente só isso? O Vecna não vai levantar, ele não vai dar uma reviravolta, ele não vai atacar, simplesmente foi isso, não existem outros monstros, e acabou. E depois disso foi, tipo, só 40, 50 minutos de um tipo de epílogo, assim, onde a gente tem contando a vida das pessoas, né? E aí a gente tem essa peça que é canônica, que me irrita profundamente, porque ela é uma peça que acontece em Nova York. Eu não tô em Nova York pra ver, meu querido, você não tá nem gravando essa porcaria dessa peça pra postar em outro lugar. Como é que eu vou saber o que acontece nessa peça? E aí eu fico com raiva, sabe por quê? Porque sim, é uma peça que pode estar sendo gravada para ser publicada bem depois, ou então eu vou ficar precisando confiar em pessoas que talvez tenham assistido essa peça e fizeram um resumo da perspectiva delas sobre essa peça. E não é uma coisa que eu queria ter. Eu queria ter a experiência de entender a história de Stranger Things da forma que os produtores colocaram. Eles falaram que eles tinham uma ideia para Stranger Things, que tudo ia se encaixar no final, e no final nem tudo se encaixou. Por quê? Porque tem uma peça. Essa peça que estraga tudo, quer dizer, não é só a peça, né, por parte, né, específica que fala sobre a vida do Henry, sobre como ele ganhou os poderes e tudo isso, tá escrito assim, tá nessa peça, acontece nessa peça, e aí não é descrito na série, então como é que eu vou saber o que acontece de verdade? Enfim, tem outras coisas que também não se encaixam, que eu acho que foi se perdendo ao longo do tempo, quando os produtores viram que não era tão satisfatório usar. Então, por exemplo, essa questão dessas vinhas, assim, que tem dentro do mundo invertido, que prendem as pessoas e que fazem parte da mente colmeia. A própria mente colmeia, eu fiquei me perguntando em relação aos poderes do Will, como é que ele conseguiu, ele ainda tem os poderes, enfim, esse tipo de coisa. Também tem essa parada do próprio Vecna, que não é tão perigoso quanto deveria ser. Tem essa parada dos monstros, né, da forma que eles reagem em algumas situações. Então, por exemplo, o Mind Flayer sendo afetado pelos tiros de alguma forma, sendo que os Demogorgons não são afetados. Onde estavam os Demogorgons, Democães, os Demobates, ou enfim, os outros monstros que existiam durante toda aquela batalha que aconteceu durante 5 minutos. Tipo assim, não é como se não existissem monstros na dimensão X, sabe? A gente já tinha visto que tinha. Então, parecem que foram coisas que foram construídas ao longo da série, que quando eles perceberam que não ia ter como usar no final, eles simplesmente descartaram e fingiram que não existia. Antes de falar da morte da Eleven, eu também quero falar sobre o sumiço do exército, né? Que foi um caso
muito curioso, que eu nem tinha parado pra prestar atenção antes do meu tio falar isso comigo. Ele realmente levantou esse questionamento e eu fiquei, caramba, realmente o exército, tipo, os militares, eles simplesmente desapareceram. Eles fizeram um caos, eles tinham um bagulho militar lá, né, uma base militar no mundo invertido, eles tinham grávidas sequestradas, eles tinham caralho a 4, e aí simplesmente quando a 11 morreu, eles simplesmente deixaram todo mundo em paz, sendo que todo mundo deu trabalho pra eles, correto? Inclusive tinha o Murray, que ele era um dos que mais dava trabalho de certa forma, né, onde ele roubava coisas dos militares, e ele sabia de muitas coisas que acontecia lá dentro, ou os outros personagens que acabavam também vigiando muitos militares, que poderiam ter acesso a algumas informações que eles não deveriam. Tipo assim, tudo foi simplesmente esquecido. A Eleven morreu, os problemas acabaram, então vive a vida de vocês tranquilamente. Não faz sentido. E aí a gente pode falar um pouco sobre essa questão da morte da Eleven, porque aí também é uma questão da suposta morte da Eleven, né? Eu fiquei um pouco decepcionada, sim, com esse final, porque eu acho que esperando 10 anos, eu esperava um final concreto. E eu acho uma covardia você dar um final inacabado para os seus telespectadores, principalmente quando é uma série que vem de muito tempo já, que tem muita afinidade com muitas pessoas. Faz sentido em alguns momentos você ter alguns finais abertos em algumas obras, alguns filmes, enfim. Só que neste especificamente de Stranger Things eu não consigo ver esse motivo. E aí, assim, a gente tem essa teoria do Mike, que é tão bonitinha e faz parecer que ela realmente tem uma vida e que pode ter um final feliz. Só que vale a pena realmente a gente ficar debatendo isso na internet? Porque realmente parece, e aí eu estou dando um parece e não estou afirmando nada, que foi feito simplesmente para se ter debates na internet e que isso perdure por muito tempo. Porque Stranger Things é uma série que ficou tão famosa que ela simplesmente não conseguiu, enfim, também nem acho que deveria, de certa forma, ficar presa só à sua plataforma e ganhando dinheiro como série, mas fazendo merchandising e mais focando em propagandas de fora com outras marcas do que realmente na série. E também essa questão de ficar instigando o público para que fique debatendo sobre isso por mais tempo. É um dos motivos para eles meio que soltarem a série em capítulos, porque aí você fica debatendo por mais tempo. Essa é a sensação que eu tenho. Eu não gosto da Eleven como personagem mesmo, não gosto da Eleven. Eu acho que ela é uma personagem que pra mim já tá me irritando desde a segunda temporada, já podia estar morta desde lá, enfim. Não me importo muito com ela, nunca me importei tanto, mas sei que ela é a protagonista da série e ela deveria ter tido um pouco mais de protagonismo, principalmente nos primeiros capítulos, assim, da quinta temporada. Na verdade, eu venho pensando que desde a quarta temporada ela já tá um pouco mais apagada, mas nem tanto. E aí agora na quinta temporada eu tenho essa certeza de que ela foi completamente apagada, principalmente nesses 2 primeiros capítulos, pra depois, nesse último capítulo, ela fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa significa derrotar o Vecna e fazer o papel dela que todo mundo sabia que ela ia fazer, de derrotar o Vecna. E aí depois disso, bom, não tenho mais nada pra fazer aqui, e aí eu vou morrer. É isso, ou supostamente morrer, né? A gente não sabe se ela realmente tá morta. Eu gosto de acreditar neste momento, onde eu tô com raiva genuína dessa série, que sim, ela morreu, tá? Eu realmente acho que o Mike pode ter falado isso por vozes da cabeça dele, porque ele gosta de acreditar que ela possa estar viva, mas também porque, vamos, não só esse quesito dos produtores de tentar amenizar um pouco a situação, talvez, de vamos dar esse aconchego pros telespectadores e pros fãs, né, de tipo, todo mundo tá tendo um final feliz de alguma forma, mas enfim, eu acho que também porque ele queria meio que fazer isso com seus próprios amigos, sabe? Vamos acolher um pouco os meus amigos e falar que tá tudo bem e que, enfim, talvez ela esteja viva e dar um certo tipo de esperança pra eles. Eu acho que, no geral, o que eu tinha pra falar é isso. Eu acho que, sim, essa série, ela tinha muito potencial, apesar de que eu acho que há muito tempo, e eu fui vendo isso conforme eu fui reassistindo a série, porque é óbvio que eu não lembrava de tudo, ela foi se entregando pra aquilo, pro caos, sabe? Tipo, ela não tinha uma coisa planejada e os roteiristas foram fazendo até cansar e até realmente chegar num ponto onde eu acho que aqui tá bom, porque senão a gente vai cagar ainda mais. Acho que de certa forma tinha uma certa originalidade no início, que depois meio que se perdeu, e isso me irritou um pouco, porque eu acho que essa série tinha todo esse potencial de ser um pouco mais, dessa parte um pouco mais do horror, principalmente, né, mais ficcional, que eu acho que também não teve nessa última temporada, tipo, não teve tanto assim quanto eu gostaria que tivesse. Eu acho que é uma série que tá aí, se você quiser assistir por diversão, você pode assistir por
por diversão. Só que quando você olha todo um contexto e as pessoas que realmente passaram por essa época, de esperar os 10 anos que eu falei, é um pouco decepcionante. É isso, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, ou o que vocês acharam da série. Se vocês já assistiram, se não assistiram, se querem assistir, o que vocês acharam. Me conta aí que eu quero saber.